Após um breve intervalo, retomamos a nossa sessão, sexta sessão ordinária virtual de 18 de fevereiro de 2021. Dando seguimento, anunciamos o processo de recurso 12831-2018, AI 2008-07099, recorrente Seju e Platino Metais Comercial Limitada. Recorrido ambos. Relator, doutor Felipe Pinho da Costa Leitão. E o processo de recurso 12830-2018, AI 2018-07089, recorrente Seju e Platino Metais Comercial Limitada. Relator, doutora Maria Lineide Silva e Souza. Havendo similitude entre os processos, eu pergunto aos relatores se pode ser feito em conjunto. Entendo que sim. Então, está presente para a sustentação oral de suas razões responsáveis, doutor Felipe Dávila, e para representar o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, o relator, doutor Felipe da Costa Leitão. Felipe Pinho. Renovando aqui, bom dia a todos, bom dia, doutor Felipe Dávila. Bom dia. Advogado à parte, bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Presidente, só pegar aqui um segundo. Pronto. Bem, o processo aqui tem como contribuinte Platino Metais Comércio Limitada, como o presidente já fez menção, e o relato da infração é o seguinte: deixar de emitir documento fiscal em operação tributada por substituição tributária, uma parada por não incidência ou isenção incondicionada. O contribuinte deixou de emitir documentos fiscais por ocasião de saídas de mercadorias sujeitas ao regime de ST nas entradas, no exercício 2014-2015. Perdão. A infração foi constatada por meio de levantamento quantitativo de estoque, conforme informações complementares anexas. Parto aqui para o julgamento singular, fazendo menção, inclusive, dos pontos da parte aqui no relatório. A ementa da julgadora, as páginas 137 do processo, é o seguinte: falta de emissão de documento fiscal em operação tributada por ST. O contribuinte deixou de emitir documentos fiscais por ocasião de saída de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária pelas entradas, exercício 2014-2015. Levantamento quantitativo de estoque, auto de infração julgado parcialmente procedente, com base nos artigos 123, inciso 1 e 2, 174, inciso 1, 176-A do Decreto 24.569/97, penalidades previstas no artigo 123.3b, item 2 da Lei 12.670 de 96, alterada pela Lei 16.250 de 2017, defesa tempestiva, reexame necessário. E aqui, fazendo uma compilação dos argumentos da parte em defesa, traz a julgadora que o autuado impugnou a infração apresentando as seguintes constatações, né, resumidamente. Contestações, desculpa. O agente fiscal elaborou seu levantamento quantitativo de forma aleatória, sem comprovação fática e documental, por um problema no sistema Vanguarda, que é responsável pela administração do inventário, não foram computadas no inventário as saídas dos seguintes itens para os quais houve a emissão normal de documentos fiscais. 2 pontos. Item 50.837, saída na nota fiscal 8045, de 30/4/2014. Item 50.812, saída do cupom fiscal 89,95, de 8/1/2014. Item 50.837, saída da nota fiscal eletrônica 8045. Item 50.302, 50.304, 50.305, 50.309, saída do cupom 8856, de 3/1/2014. Alguns produtos, continuam, né? Alguns produtos correspondem a 2 códigos distintos. Falha decorrente de erro operacional. O item 5102 teve no mesmo período uma omissão de saída igual a omissão de entrada no exercício 2015. O mesmo item 51.102, por motivos de erro operacional, teve devolução de mercadorias emitidas em duplicidade, conforme
Notas fiscais 20.670 e 23.747, ambos no valor de R$ 59.496, referente à devolução da nota de compra de número 85627, emitida em 19 de 1 de 2015. Posteriormente, a operação da nota fiscal 20.670 foi anulada com a NF de entrada própria 38746, emitida somente em 14 de 6 de 2014. Em fundamentação, a julgadora especifica. Verificando as planilhas elaboradas pelo agente fiscal, observa-se que o levantamento foi realizado considerando os movimentos diários de todo o ano exercício analisado. Ao final, o autuante apresenta um totalizador de cada item, onde são informadas as quantidades totais de estoque inicial do exercício, das entradas, das saídas e do estoque final. Aponta também as omissões encontradas de entrada e saída. Foi possível constatar que possui razão a impugnante ao afirmar que o item 5.102 apresenta ao final do exercício, ao mesmo tempo, omissão de entrada e saída em igual quantidade. Embora não esteja devidamente comprovada na defesa, a alegada falha no sistema de controle de estoque é verdade de qualquer falha na contagem diária dos estoques poderia resultar de distorções nos resultados. Da mesma forma, a diferença de datas de emissão de notas fiscais, no caso de anulação de operações, também pode resultar em distorções dos resultados. Por essa razão, e considerando que a fiscalização contempla um período fechado, e considerando ainda que a obrigatoriedade da entrega do inventário anual, entendo que deve ser ajustado o levantamento quanto aos itens que apresentaram ao mesmo tempo a omissão de entrada e de saída. O referido ajuste foi possível a partir dos dados totalizados em cada item. Desse modo, além do item 51.102 apontado pela defesa, também os itens. Aí traz aqui os itens, vários itens, né? Os senhores e as senhoras podem analisar as páginas 140, isso? 140. Os itens trazidos pela parte. Referente ao exercício 2014, e os itens, aí traz 3 itens, né? Referente ao exercício 2015, apresentam ao mesmo tempo a omissão de entrada e a omissão de saída, na mesma quantidade de itens. Ao passo que, ao se considerar a apuração por exercício anual, desaparecem as referidas omissões, devendo os respectivos valores serem excluídos do levantamento conforme demonstrativo abaixo. E aí traz o levantativo, traz o levantativo demonstrativo aqui para a exclusão das notas do exercício 2014 e também o demonstrativo para a exclusão do exercício 2015. Chegando ao final, a modificação do valor apontado pelo fiscal como omissão de saída, né, que inicialmente era 304 mil e após as exclusões 216.780. A acusação de falta de emissão de documento fiscal continua a julgadora em operação de saída e está devidamente demonstrada nos autos através das planilhas constantes no CD, devendo ser considerada apenas modificação nos valores já descritos. Como se vê, o autuado estava obrigado a emitir documento fiscal nas saídas de mercadorias, conforme a inteligência do artigo 127, inciso 1 e 3 do decreto 24.569/97, em verbos, e traz os dispositivos legais. E, ao final, decide pela parcial procedência nos termos que eu acabei de ler para os senhores e as senhoras, dada a importância final de R$ 30.429,83, né, como multa. E traz o demonstrativo da base de cálculo, 304.298,32, a nova base de cálculo, e a multa de R$ 30.429,83. Bem, peço licença aqui para partir para o parecer da consultoria. A parecer da consultoria também traz um apanhado muito preciso aqui, simplificado, do alegado pela parte de recurso. A parte vai poder se posicionar em recurso. Se eu deixar de fazer algum apontamento de argumento, a parte pode fazer
no seu momento, ou então me falar aqui durante o meu relato. A autuada apresenta recurso ordinário, alegando basicamente que necessidade da reunião dos autos de infração para julgamento conjunto, que estamos fazendo aqui. A recorrente está enquadrada sob o regime de ST. A empresa possui termo de acordo, 66/2014, em que a alíquota a ser aplicada seria de 3,82% a título de ST e não 6,5% aplicado pelo autuante. 6,5% aplicado pelo autuante. No auto de infração, que trata de suposta omissão de entrada, a autoridade fiscal afirma que a omissão de entrada sem nota fiscal emitidas destinadas para a empresa. Tal afirmação é indevida e não merece prosperar, pois a recorrente jamais permitiu a entrada de qualquer mercadoria desacompanhada do respectivo documento fiscal, sendo devidamente demonstrado em seus livros fiscais e contábeis, SF, ECD, ECF, como também SPED. Se o agente tivesse realizado a conferência minuciosa da estruturação fiscal, observando CFOP, NCM e CST, não teria encontrado nenhuma irregularidade. O trabalho fiscal não aponta nenhum número de nota fiscal não escriturada ou chave eletrônica ou outra comprovação idônea de omissão de notas fiscais não escrituradas. A análise feita pelo agente fiscal de levantamento quantitativo das mercadorias foi elaborada considerando as movimentações diárias de todo o ano exercício analisado. Por essa razão, e considerando que a fiscalização contempla um período fechado anual, já que a obrigatoriedade da entrega do inventário é anual, é necessário para a correta aplicação da lei que sejam reconsiderados os números verificando se os ajustes no levantamento quanto aos itens que apresentaram dentro do mesmo período a suposta omissão de entradas e saídas. Existem dados inconsistentes gerados pelo sistema SOFT, que gerencia o estoque e a emissão de notas fiscais da empresa autuada, conforme declaração da empresa que desenvolveu o sistema. Tal inconsistência em seus algoritmos, geraram erros na base de cálculo dos produtos, interferindo no inventário final no ano 2014 e 2015, sendo que essas questões já foram corrigidas nos anos posteriores. Os anexos que seguem a essa defesa relatam de forma fidedigna o ocorrido. As notas fiscais de saída e cupons fiscais foram declaradas no SPED, porém, por erro do sistema, não foram computadas. O auto de infração é nulo por não existir omissão de entrada. Não haver ICMS ST a pagar, ter havido a devida emissão de cupons e nas notas fiscais de saída e pela incapacidade de se tributar com crédito ICMS nas respectivas compras. Né? Apresenta como essa síntese o relatório. E aí continua a parecerista. Cabe inicialmente analisar a questão apontada pela recorrente em sede preliminar, que é da necessidade de reunião dos autos de infração para julgamento conjunto. Vamos esclarecer que não há necessidade da recorrente solicitar um julgamento, enfim, isso aqui eu vou passar, porque enfim, nós já temos essa colhida, né? Outro ponto a ser observado é de que os argumentos na peça recursal, em sua grande maioria, está fundamentado em argumentos que não dizem respeito à infração cometida pela recorrente, já que a presente autuação diz respeito à saída de mercadorias desacobertadas de nota fiscal. Diga-se que existe prova demonstrando a infração cometida, uma vez que a acusação foi decorrente do levantamento de estoque de mercadorias realizadas na empresa autuada, referente ao exercício 2014 e 15. Meio de prova que permite a comprovação da omissão de saída, já que foram consideradas as entradas e saídas de mercadorias, do estoque inicial e final, informados pela empresa autuada, elementos que subsidiaram a formação do quadro totalizador do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Quer dizer, o levantamento unitário com a identificação das mercadorias, por meio do qual é possível identificar as mercadorias de forma individualizada, vendida ou comprada sem as notas fiscais correspondentes. Salientamos que o SLE é uma técnica de fiscalização baseada na movimentação individualizada de cada item de produto em determinado período de tempo, no caso diário, tendo por base o estoque inicial e final, bem como as notas fiscais de aquisição e de saída emitidas no período examinado, permitindo a auditoria
fiscal verificar a existência de operações de entrada ou de saída de mercadorias sem nota fiscal por meio da formação do quadro relatório totalizador do levantamento de mercadoria. Neste método, a constatação de omissão de saída de mercadoria se dá quando a quantidade registrada através das notas fiscais de saída somada ao estoque final em determinado período é inferior à quantidade registrada pelas notas fiscais de entrada somada ao estoque inicial. Em outras palavras, a saída de mercadoria sem nota fiscal se configura quando a quantidade que efetivamente sai do estabelecimento representada pelo somatório das saídas com o estoque final, diminuído do estoque inicial, é inferior às quantidades registradas através das notas fiscais de entrada. No presente caso, foi exatamente esta situação que ficou caracterizada nos autos. O levantamento quantitativo de estoque elaborado pela fiscalização no período auditado, inserido no CD às folhas 36 dos autos, demonstra uma diferença quantitativa em relação a produtos comercializados pela recorrente, o que significa dizer que mercadorias comercializadas saíram sem a cobertura da documentação fiscal pertinente. Destaca-se que se encontra inserido no CD às folhas 36 dos autos os elementos constitutivos do levantamento de estoque apresentado pela autuante nos autos, contendo a movimentação dos produtos individualmente, com as entradas, saídas, inventário inicial e final no período auditado, que foram extraídas das informações fornecidas pelo contribuinte fiscalizado, logo detentor de todas as informações que embasam a acusação. Cumpre ressaltar que a autoridade fiscal demonstra que o levantamento unitário das mercadorias foi com base nas informações fiscais transmitidas pelo contribuinte via escrituração fiscal digital, FD. Vê-se assim que o levantamento fiscal está pautado em provas lícitas e concretas e que demonstram, sem sombra de dúvida, a saída de mercadorias sem nota fiscal. Acrescenta-se que a não ocorrência de omissão de entrada ou saída de mercadoria implica que a diferença de apuração é igual a zero, ou seja, que as entradas totais somadas ao estoque inicial seja igual às saídas totais mais o estoque inicial movimentado diariamente. Logo, existe prova da materialidade da acusação. Por essa razão, encontra-se totalmente desprovido de amparo legal o argumento da recorrente de que, abre aspas, a análise feita pelo agente fiscal de levantamento quantitativo de mercadoria foi elaborada considerando as movimentações diárias de todo o ano exercício analisado. Por essa razão, e considerando que a fiscalização contempla um período fechado anual, já que a obrigatoriedade da entrega do inventário anual é necessária para a correta aplicação da lei que sejam considerados os números, verificando-se os ajustes no levantamento quanto aos itens que apresentaram dentro do mesmo período, a suposta omissão de entrada e saída. Fecha aspas. Cumpre informar que a atividade de fiscalização é uma metodologia de trabalho assentada em critérios técnicos, a fim de que o agente possa identificar indícios de sonegação por parte do contribuinte, segundo as normas estabelecidas pela Cefaz. Por sua vez, fica ao critério do agente do fisco a metodologia da fiscalização que melhor se coaduna com a realidade operacional do contribuinte. Vê-se que o ilícito é decorrente do levantamento físico em que é considerada a entrada, saída, estoque inicial e final de forma individual de cada produto comercializado pela recorrente. Logo, é uma realidade econômica perfeitamente identificada, qual seja a circulação de mercadoria. Quanto ao fato do agente do fisco utilizar o sistema da Cefaz como Solar, laboratório fiscal e auditor eletrônico, vale esclarecer que tais sistemas são ferramentas internas disponibilizadas pela Cefaz, do Ceará, e utilizadas na auditoria quando o agente designado para realizar a fiscalização de determinado contribuinte a utiliza para baixar os arquivos originais transmitidos pelo contribuinte auditado, como SPED, NFE, CTE e outros, e assim realizar o trabalho para o qual foi designado. Logo, não inviabiliza a fiscalização a utilização de tais arquivos, haja vista os dados fiscais utilizados para análise e elaboração do levantamento quando pertencem e são transmitidos pelo recorrente. A bem da verdade, o que há de ser observado é se o método utilizado pela autuante, no caso o SLE, foram considerados todos os elementos inerentes ao procedimento adotado, como os documentos fiscais de entrada e saída, os inventários escriturados pelo contribuinte, elementos que subsidiam a formação do quadro totalizador de levantamento de mercadorias.
Vale salientar que o agente do fisco descreve rigorosamente o procedimento adotado que resultou na infração praticada pela autuante às folhas 3 a 8 dos autos, levando em conta todas as informações e documentos relativos à fiscalização. Ressalto que o agente do fisco emitiu o termo de intimação, anexo às folhas 12 e 13, solicitando o fator de conversão da unidade, eis que ao longo dos exercícios auditados apresentavam mais de um tipo de unidade, e os termos e outro termo de intimação, as folhas 28 e 29, solicitando análise do levantamento e indicando eventual junção de produtos e outros ajustes a serem observados antes do resultado final. Revela-se com isso que em nenhum momento deixou-se de conceder à autuada a possibilidade de realizar correções no levantamento ou trazer aos autos prova que viessem se contrapor à acusação contida no auto de infração. Em contrapartida, a prova trazida aos autos pelos autuantes em nenhum momento teve a contraprodução por parte da empresa autuada, de elementos que colocassem em dúvida o conteúdo que substancia a presente autuação. No tocante ao argumento de que, abre aspas, a recorrente está enquadrada sob o regime de ST, de que trata o decreto 31.270 de 2013, a empresa possui termo de acordo 66 de 2014, em que a alíquota a ser aplicada seria de 3,82% a título de substituição e não 6,5% aplicado pelo autuante, fecha aspas. Verifica-se que a acusação diz respeito à entrada de mercadorias sem documento fiscal. Logo, correto o agente do fisco em desconsiderar o termo de acordo 66 de 2014, quando no próprio acordo consta que, a partir do descumprimento de qualquer obrigação tributária imposta ao contribuinte, será desconsiderado integralmente o imposto devido desde a ocorrência dos fatos geradores, sem os benefícios aqui tratados. Isso se encontra plenamente exposto em sua cláusula 10ª, parágrafo único. Assim como é descabida e infundada a nulidade suscitada pela autuada em razão abre aspas, da existência de dados inconsistentes gerados pelo sistema SOFT que gerencia o estoque e a emissão de notas fiscais da empresa autuada, conforme declaração da empresa que desenvolveu o sistema. Tal inconsistência em seus algoritmos geraram erros na base de dados dos produtos, interferindo no inventário final do ano 2014-2015, fecha aspas. Esclarecemos que, apesar da liberdade da empresa na execução de sua atividade econômica, é de responsabilidade da recorrente utilizar aplicativos que vão de encontro às normas contribuintes, no caso aqui, ao encontro de normas tributárias prejudicando o controle do fisco estadual no tocante às obrigações tributárias em total desrespeito à legislação tributária. Isso significa que essas inconsistências apontadas pela recorrente por conta de tal sistema não afasta o ilícito apresentado na inicial. Pode até a utilização de tal sistema ser relevante para a análise e desenvolvimento da empresa. No entanto, não afasta a metodologia fiscalizatória aplicada ao presente auto de infração, SLE. Acrescenta-se que as intervenções realizadas pela empresa com utilização de sistemas para controle interno não têm natureza de dever tributário e não seguem forma prescrita pelo regulamento CMS. São de start medidas inadequadas para sobre elas assentarem conclusões jurídicas para afastar a infração denunciada. Assim, as eventuais inconsistências acarretando falta de equivalência entre o real estoque de mercadorias e o apontado no levantamento fiscal não pode ser objeto de juízo de valor jurídico. A empresa autuada não pode estabelecer suas próprias normas. Cumpre informar que o contribuinte é responsável pela valoração no tocante ao tipo, qualidade e valor dos produtos que movimenta e informa a Cefaz. Um dos princípios que regem a nulidade é o de que a empresa não pode ser beneficiada por falha que deu causa, de acordo com as circunstâncias acima relatadas. Vale salientar que a auditoria, em nenhum momento da fiscalização, utilizou-se da digitação de dados, visto que todas as informações foram apresentadas pelo contribuinte em mídia eletrônica. Ao registrar seus produtos com denominações diversas, a empresa não só infringe a legislação tributária, como também impossibilita que os mesmos possam ser utilizados como prova a seu favor, já que as omissões e imprecisões ali existentes não poderiam ser utilizadas em proveito próprio. Pois é um dos princípios do direito que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
Ademais, cabe à recorrente provar que houve prejuízo na qual saídas foram realizadas nas especificações distintas do levantamento e que o fato tenha majorado a acusação. Da mesma forma, rejeita-se a solicitação da recorrente, abre aspas, caso de entendimento diverso que seja aplicada a uma sanção menos gravosa de caráter pedagógico, uma vez que demonstrada a boa-fé da requerente e a ausência de prejuízos financeiros ao fisco do Estado do Ceará. Cabe dizer que a penalidade proposta pela autoridade fiscal é a específica para o caso, eis que a lei impõe determinada penalidade diante de uma conduta infringente do contribuinte. Na constatação dessa falta, a penalidade específica deve ser aplicada. Faz necessário esclarecer que estamos diante da infração tributária objetiva, independente de culpa ou dolo. Logo, resta claro que a prática de ato por parte do recorrente é objeto sobre o qual recai a sanção de qualquer natureza. No artigo sobredito. Logo, não se pode acatar os argumentos expedidos pela autuante em peça de recurso, porquanto os mesmos se encontram destituídos de elementos que pudessem invalidar o feito fiscal. Por outro lado, não compartilho da correção efetuada pela julgadora singular nas folhas 141 e 142 dos autos, ao realizar o levantamento anual e não o levantamento diário realizado pelo agente do fisco, utilizando o auditor eletrônico. Haja visto esse método fiscalizatório encontrar guarida no artigo 92 da Lei 12.670 a 96, reproduzido no artigo 827 do Decreto 24.569. Na verdade, a julgadora, ao utilizar outro método fiscalizatório, caracteriza que inovação ao feito fiscal, haja vista ser outra ação fiscal. Destarte, essa assessoria considera procedente a auto-infração por ter sido infringido os artigos 174, 1, 176A do Decreto 24.569. E dessa forma, senhor presidente, senhoras e senhores, opina pelo conhecimento do reexame necessário e do recurso ordinário, dando provimento para que seja reformada a decisão singular de parcial procedência para a procedência do auto-infração. Seu relato, presidente. Obrigado, doutor Felipe Pinho. Doutora Elineide, o seu processo também guarda similitude ou tem alguma observação adicional? Renovo o bom dia a todos. Senhor presidente, o processo teve como base o mesmo levantamento, né? Agora que foi uma omissão de entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária 2014-2015. Eu queria fazer uma leitura, não é uma leitura, um resumo só da informação complementar. O doutor Felipe esmiuçou bem o restante das peças, mas só para que possam ter também um entendimento de como o agente do fisco fez o levantamento. Se me permite, é rápido esse complemento, senhor presidente. Sim, doutora Elineide, com a senhora. Eu vou pular algumas coisas aqui que eu tinha feito resumo da informação complementar e, numa determinada hora, a gente esclarece que durante a fiscalização foi emitido o termo de intimação número 2018-00574, solicitando o fator de conversão de unidade de produtos que, ao longo dos exercícios de 2014 e 2015, apresentavam mais de um tipo de unidade, e esclarecimento acerca dos códigos de alguns produtos comercializados. Também foi emitido o termo de intimação número 2018-03269, onde foram apresentados à empresa os relatórios preliminares do levantamento quantitativo de estoque para eventuais junções de produtos e outros ajustes. No processo consta esses dois termos e as respostas aos termos, né? Afirma que foi realizado um levantamento quantitativo de estoque por meio da ferramenta denominada auditor eletrônico, nos termos do artigo 827 do decreto 24569/97. Esse sistema, intitulado auditor eletrônico, confronta diariamente as quantidades declaradas em operações de entrada e saída de cada produto com as quantidades existentes no estoque. Isso permite que se verifique diariamente se a quantidade de saídas é superior à quantidade de estoque inicial somada às entradas, caracterizando uma omissão de entrada. Em situação reversa,
Se a quantidade do estoque apurado é superior à quantidade do estoque constante no inventário final, a diferença consistente é saída de mercadoria sem documento fiscal, omissão de saída. Portanto, se a saída do dia for maior que o estoque inicial do dia mais a entrada, dá uma omissão de entrada. Se o estoque apurado ao final do exercício for menor que o inventário final, uma omissão de entrada. Se o estoque apurado ao final do exercício for maior que o inventário final, uma omissão de saída. Aduz ainda que o estoque apurado corresponde ao estoque no início do dia, mais as entradas do dia, menos as saídas do dia. Que todas as informações foram retiradas da escrita fiscal digital enviada à Cefaz, que foram utilizados apenas CFOPs de operações com mercadorias. Desta forma, foram excluídos aqueles relativos às operações que não representam uma efetiva circulação da mercadoria. Após o levantamento preliminar, a empresa apresentou algumas alterações a serem efetuadas, e frisamos: foi acatada a solicitação de junções de produto com códigos diferentes, relatório, listagem de junção de produtos, CD anexo. A empresa alegou que algumas notas de entrada foram escrituradas após a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento. Portanto, para fins do LQE, optou-se por adotar como data de entrada no estabelecimento a data do registro no CITRAN. Enumero os 6 relatórios que fazem parte do levantamento quantitativo. No caso da omissão de entrada, ainda esclarece mais que a circunstância de omissão de entrada importa não somente a incidência do ICMS substituição tributária com carga líquida, correspondente às operações subsequentes, mas a exigência do ICMS normal referente às operações próprias de aquisição de mercadoria. Isso porque o tributo correspondente à operação de entrada deixou de ser destacado ou pago na medida que não foi emitido o documento fiscal pela remetente ou pela autuada, destinatária e responsável pelo pagamento do ICMS. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com relação... Bom, a incidência do ICMS por carga líquida tem como pressuposto a dedução do ICMS incidente na operação anterior, considerando que tal operação foi acobertada com documento fiscal. Quando constatado que as operações ocorreram sem a emissão do documento fiscal, a carga efetiva, carga líquida mais ICMS incidente sobre a operação própria de aquisição, que deixou de ser cobrado, nos termos da cláusula 10ª dos regimes especiais de tributação. O 66/2014 e o 873 também 2014, conforme consta no parecer da célula de assessoria processual tributária. Era somente esses aspectos que eu queria frisar da informação complementar. No restante, os 2 processos guardam toda a semelhança. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, Leite. Obrigado. Gostaria de indagar, doutor Grattan, já que o doutor Felipe tinha dito que ia fazer um pedido de perícia neste momento, para ele inverter, a gente ouve de perícia dele para o senhor manifestar. Se o doutor Grattan e o doutor Felipe não verificar que não há nenhum prejuízo para a defesa, nem do Estado, nem do contribuinte. Podemos inverter? Presidente, eu já ia sugerir justamente isso, porque assim... Isso, porque o pedido não foi feito, né, doutor, no processo. Só um instante, doutor Felipe. O relator, inclusive, leu na íntegra o parecer, né, da Procuradoria. As questões de aplicação de alíquota, penalidade, é algo a se verificar depois, após a análise da questão fática em si, da diferença ou não, é que você adentra outros aspectos. Então, assim, se eu tenho uma questão fática e a parte quer trazer algum elemento que possa dirimir algo nesse aspecto, eu entendo prudente ouvi-la. Já adiantando nesse ponto, senhor presidente, que, no caso, só não concordaria, não sei exatamente qual vai ser o tipo de diligência requerida de perícia, só uma argumentação que eu entendo não subsistir em termos de proposta seria de que a parte sustenta a questão do sistema dela, o software, que teria incorrido em erros na base de dados
e que isso aí teria redundado em diferenças. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se for feita uma perícia para poder dirimir dúvidas em relação à questão de ajuste em relação a nomenclaturas, quantidades, eu acho isso extremamente viável. Agora, assim, se for para alterar uma informação já constante do relatório da empresa, das informações da empresa à época da ação fiscal, aí eu, já de antemão, eu discordo. Aí, por isso, entendo prudente aí ouvir a parte para saber exatamente a proposta aí de perícia. Obrigado, presidente. Obrigado, Bretan. Então, invertendo a ordem processual, passo para o doutor Felipe Dávila, com relação ao pedido de perícia dele e outras razões que ele está. Com a palavra, doutor Felipe Dávila. Bom dia a todos os eméritos julgadores da Câmara. É uma alegria, um prazer, uma felicidade participar desse evento, esse egrégio CONAT, um conselho que muito bem desencumbe suas funções aqui no âmbito do Estado do Ceará, participando aqui da segunda Câmara de Julgamento. Fiquei muito feliz ao início da sessão, fazia tempo que eu não via, deixo registrado a importância de destacar a palavra, né? Muito bem, no início fizemos uma leitura muito boa, nos deixa inspirados, começamos um dia de forma mais leve, né? Como a vida deve ser. Nobres julgadores e julgadoras, o caso aqui, cinge-se, e o doutor Biratã foi exatamente no ponto. Nós tivemos dois problemas graves. Primeiro, a questão que eu disse no início, nós tivemos um problema nos arquivos e a doutora Silvana nos socorreu porque o nosso banco de dados foi hackeado e nós perdemos, eu digo a minha parte, né? Nós perdemos alguns arquivos e não conseguimos resgatá-los. Em especial o CD, que está lá no começo do processo, no primeiro auto, que é o objeto do problema todo que nós estamos enfrentando. Basicamente, sim, como eu não vou nem me estender muito, porque todo o meu argumento vai sair do pedido de perícia. Eu vou tentar resumir o máximo possível para não tomar o tempo de Vossa Excelência. A princípio, nós alegamos essa situação do sistema SOFT, que fez essa exportação de dados inadequada. Mas, agora, a posteriori, até ontem, meia-noite, refazendo a análise das planilhas, nós detectamos que, essencialmente, o problema está porque, vejam bem, senhores, nós estamos falando de um período fiscalizado de 2 anos, dá um faturamento aproximado de 15 milhões de reais. As inconsistências desse faturamento, apontado na fiscalização, girariam em torno de 1% do faturamento. Eu tenho certeza, pela experiência que nós temos, que quando uma empresa tem algo a fazer de errado, ela não faz com 1% do faturamento. Ela vai usar a escala, é um princípio de escala. Quem quer sonegar, sonega em escala. Não vai sonegar 1%, não vale a pena sonegar 1%. Tá certo? E mais, além do período observado, que era 14, 15, esse período todo, o faturamento, entradas e saídas, o faturamento é de 15 milhões de reais, aproximadamente, arredondando números, tá? Não é possível, a empresa tem todo esse cuidado, inclusive a empresa está em recuperação judicial, é importante frisar esse aspecto, porque a gente está numa dificuldade grande, lógico, em razão da própria conjuntura e a própria situação de recuperação judicial da empresa. E fizemos todo o possível para aprovar planos e etc., e tudo isso só foi possível porque nós mantínhamos uma mais absoluta fidelidade tributária em tudo o que há nos estoques. Mas, essencialmente, voltando ao ponto da perícia, o que nós detectamos era o seguinte: a empresa é uma empresa que vende metal. Metal, ele é fracionado, ele vem 1 tonelada de alumínio, por exemplo, 1 tonelada de perfil de alumínio. E esse perfil, ele é fracionado. Aí reside o problema dessa diferença que a suposta omissão teria ocorrido. Nós, ontem, conseguimos pegar os códigos 50.919, 50.902 e 50.916 e fizemos levantamento de 68 notas.
isso aí eu apontaria no pedido de perícia, tá? Eu precisaria de um relatório para a gente fazer a juntada. Não está aí nos autos. Isso aqui foi por conta do problema que eu já apontei. Então, essas unidades que entravam em tonelada, elas saíram, uma parte delas em unidade, UND, e uma parte delas em quilograma, certo? Portanto, por exemplo, no que refere à nota fiscal de entrada, que foi declarada no SPED, ela entra com 2,2 toneladas, 2.200 quilogramas. Nessa conversão, quando a gente pega todas as notas que foram emitidas, tem uma das notas que emite tonelada na entrada, e na saída ela sai em quilograma. Então, essa diferença, quando a fiscal fez o levantamento quantitativo diário, ela encontrou que não havia entrada para aquela saída, nem pudera, porque a unidade 1T, é uma tonelada, não corresponderia matematicamente a 1.000 quilogramas. Portanto, essa diferença, que foi corrigida, essa diferença foi corrigida já há muito tempo, essa situação foi detectada na época, para além do problema do sistema soft, que de fato tinha a exportação de dados em fração de 0,01, e esse também foi um dos problemas, mas o mais grave que a gente detectou, que é porque aí dá a conexão. Eu entro com 1 tonelada e saio com 1.000 quilos. Portanto, eu não tenho a cobertura na entrada e também não tenho a cobertura, e eu dou a nota de saída como se não tivesse entrada, né? E repito, um faturamento de 15 milhões, você ter 100 e frações, dá 1% do faturamento. Efetivamente, é algo que uma perícia pode, com toda tranquilidade, e nós fazemos esses apontamentos, encontrar. Olha, nosso apontamento aqui com relação ao código 50.919 foi tão preciso que nós encontramos uma diferença de corte em quilogramas, que são 2.200 quilogramas, e a venda em quilogramas, ela perde 21,26 quilos na saída do estoque, quando nós fizemos esse quantitativo, que é justamente o corte do material. Quando eu corto, eu perco. As raspas, elas vão perdendo material à medida que você vai cortando. Portanto, esse levantamento que fizemos é bastante preciso, né? Ele é bastante preciso, e as mínimas diferenças em termos do que deixou de sair são justamente equivalentes ao que se perde de material quando do corte. E essa inconsistência da entrada, que refletiu na saída, refere-se a esse problema do sistema, certo? Então, o nosso pedido de perícia é nesse sentido, para que todos esses que nós não está aí no processo, óbvio, mas nós estamos mencionando isso, não queremos alterar dados, não se trata de alteração de nomenclatura, é a adequação. De onde tiver a unidade, o fator de conversão que foi aplicado foi inadequado e, portanto, deu inconsistência. Havendo perícia, apontando o dado correto, a gente consegue linkar a entrada com a saída. Como já disse, quando se fala de boa-fé na empresa, repito, quase tudo no mundo é questão de escala. Não adianta eu ter vacina para 1% da população brasileira, não vai resolver. Eu só resolvo se eu tiver 70% da população vacinada. É a mesma coisa em quase tudo na vida, questão de escala. Se eu tenho 99% das operações regulares, como ficou constatado, porque, a contrário senso, se 1% estava inadequado, 99% estava adequado. Se eu tenho 1% de falha, é plenamente plausível e admissível que esta falha seja decorrente de um erro técnico e não de uma sonegação, como de fato nós encontramos. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência, não sei se consegui resumir o máximo possível, não quero tomar o tempo, até porque alongou a hora do primeiro julgamento, que fosse acatado o nosso pedido de perícia, consoante o procurador do Estado, doutor Biratã, pontuou, não se trata de redesignar números, não se trata de mudar nomes, estou falando de redimensionar aqueles que constam como UND, um UND era 1 tonelada e saiu no sistema de outra forma. Então, por isso que
aparentemente, falta cobertura de entrada e sobra na saída. Lógico, porque se ela entrou sem cobertura, ela vai sair sem cobertura. Porém, isso não acontece. Porque, na realidade, o ponto nevrálgico da história é a questão da conversão de unidades. Não a conversão de unidades, o apontamento colocado, mas sim o dado em si, quando repassado, não foi devidamente filtrado e tratado para que fosse feita a conversão. E a gente não está pedindo aqui mudança de código, etc. Não, a gente quer a análise conforme vamos pontuar adequadamente, em sendo deferido, para que seja feita a correta conversão. E aí vai se ver que aquela informação que estava no SPED, que constava 1 tonelada, por exemplo, ela refere-se a 1.000 quilos. E essa conversão, quando for feita, eu vou ter 1.000 quilos entrando e 1.000 quilos saindo. Digo melhor, eu não vou ter 1.000 quilos saindo porque eu corto alumínio. Alumínio ele é cortado. É impossível eu receber 1.000 quilos e vender 1.000 quilos. Eu vou ter perdas. Né? Quando você corta a folha, as raspas vão sair. Então, a perda é negativa. Ao contrário do que se esperaria se fosse o caso de vender a maior. Ora, se eu cortasse e vendesse mais do que o que eu recebi, aí eu poderia argumentar isso. Mas não. A diferença, inclusive em 2 toneladas, chega a 21 quilos. Quer dizer, é algo absolutamente insignificante e que justamente é compatível com os processos que a empresa faz, que é receber o alumínio, cortar, fracionar e vender. Um dos itens, o principal item é o alumínio. Eu estou usando isso para exemplificar e solicitando aqui até encarecidamente que Vossa Excelência defira essa perícia para que a gente possa, a partir dela, todos os demais argumentos poderão ser melhor trabalhados. Era o que se havia a requerer, Excelência. Obrigado, doutor Felipe. Quero ouvir do doutor Biratã sobre essa questão, essa proposição de perícia do doutor Felipe Dávila. Senhor presidente, diante dos esclarecimentos do doutor Felipe Dávila, eu entendo extremamente razoável, porque, me permita aí o trocadilho, extremamente razoável, são 2 palavras que, a princípio, é extremo e razoável, né? Não combinam bem. Mas, assim, no sentido de dizer que, na verdade, a questão de conversão de unidades é uma das questões assim, mais recorrentes quando se trata de se analisar um levantamento desse, porque eu tenho visto inúmeras vezes que realmente acontece por várias vezes essa ausência de conversão, muitas vezes, né? Você pega uma unidade medida e, quando muitas vezes vai deparar com outra nota fiscal, tem uma outra unidade de medida, aquilo ali acaba, muitas vezes, não sei se é o sistema hoje que faz isso, se é o fiscal que tem que fazer, porque antigamente tudo era feito de forma manual, né? Hoje tem esse sistema aí, o Solari, né? Então, eu não sei até que ponto o sistema realmente ele faz todas essas conversões, mas, assim, se o pedido do contribuinte, me pareceu, ele elenca aqui as 68 notas fiscais, não sei se é a título exemplificativo ou seriam essas 68 notas, mas, de qualquer forma, isso aí poderia ser, isso não limitaria, uma perícia não ficaria limitada a 68, mas, sim, a todas as situações em que se verificasse a necessidade dessa conversão de unidades. Então, assim, a meu ver, é razoável, sim, acatar esse pedido de perícia, senhor presidente. Obrigado, doutor Biratã. Devolvo a palavra aos conselheiros relatores. Doutor Felipe Pinto e Leite. Eu queria fazer uma indagação ao doutor Felipe. Qual dos três? O advogado ou o relator? Não, doutor Felipe Dávila, o advogado. Pois não, doutora. O senhor deu como exemplo, especificamente, a questão do código 50, eu sei que foi um exemplo, certo? 50.919, né? Aí o que eu estava... O senhor chegou a ver esse relatório de alteração de unidade que foi anexado no processo? O que tem 1.055 folhas ou é o de 451 folhas? É o menor... Deixa eu ver aqui, Na realidade, ele é bem pequeno.
Tem esse produto, tem relatório de conversão de unidades. Esse produto especificamente, o 50.919, ele tem assim, só um instante aqui, me perdoe, 2 minutos, viu? Tudo bem, Terenês. Tudo bem. Só um instante. Eu estava só vendo aqui, vendo se tinha mais folha, certo? Mas vamos aqui, ó. Eu vou fazer melhor. Eu vou compartilhar com os senhores, que é para ver se... Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto. Os senhores estão vendo? Já estão vendo o relatório? É a partir desse relatório que a gente consegue encontrar o problema. Pois é, aí, ó, vamos aqui aqui está o código do produto, a descrição do item, né? Aí nós temos aqui onde foram encontradas as diferenças de unidades, ou no SPED, notas fiscais eletrônicas, né? E o fator de conversão. Quando a gente vem por 50.919, chapa de alumínio, né? Então, ele entrou, no A, tem unidade quilo, no B, unidade. Aí, o fator de conversão é de 6.500. É isso aqui que o senhor se refere que está errado, ou é a inexistência também dentro deste relatório? Ou os dois? São duas coisas. Né? Primeiro, essa unidade de conversão ela precisa ser melhor adequada às notas fiscais. Porque, por exemplo, no Código 50.919, esse que eu citei, há várias que é justamente o contrário. A conversão deveria ser de unidade para quilograma. E no sistema consta unidade. Então, quando eu faço a conversão, quando é ao contrário, então fica 6,5. Cada unidade fica 6,5 quilograma. Então, essas inconsistências foi o que gerou, que a gente conseguiu localizar, identificar essa possível, improvável e muito, muito, muito elevada, em um elevado nível de certeza, essa inconsistência entre entrada e saídas. Só nesse código 50.919, a gente encontra uma sequência de notas que, principalmente, é unidade, e lá mais para frente, ela já é quilograma. Não nessa tabela que a senhora tem aí. Eu estou falando de notas fiscais efetivamente expedidas que estão naquele relatório grande de 1.500 e tantas folhas. Porque por esse dá para entender que só ocorreram, né? Só existiam essas duas unidades, né? E o senhor está dizendo que tem mais, né? Muito mais. E então, de quilograma para unidade, então somente. Não é isso? Aqui só está de quilograma para unidade. É o que você está dizendo aqui, que também tem o contrário. É isso? Pode estar de unidade para quilograma, que foi onde a gente detectou. E aí, com a perícia, como dito, a perícia, a partir do momento em que a gente indicar, e a gente vai precisar fazer pente fino em todas as notas de novo. A gente já fez no código 50.919, 50.902, 50.919. Apenas por amostragem, a gente conseguiu um elevado grau de certeza. Por que eu digo elevado grau de certeza? Porque, por exemplo, no código 50.919, a diferença de peso foi de 20 quilos, 20,19 quilos, para menos. Ou seja, é justa e precisamente a diferença do corte do material. Então, se eu conseguir, através da perícia, demonstrar exatamente essas medidas de conversão adequadas, nós conseguiremos elucidar por completo a questão. É basicamente essa o nosso pleito. Senhores, então eu vou propor aqui, sobre o julgamento deste processo, concede um prazo para o doutor Felipe apresentar essa planilha dele, para depois, para análise pelos conselheiros relatores, tanto o doutor Felipe Pinho como o doutor Elineide. Doutor Biratã, com relação a essa questão de sobrestar o processo, e considera um prazo para ele, já que o argumento do doutor Felipe Dávila é um argumento bastante razoável, né? E para ele apresentar essa planilha para melhor análise dos conselheiros. Concordo plenamente, senhor presidente. É uma boa resolução, porque dá oportunidade para a parte esmiuçar bem o objeto da perícia, para que a gente não fique aqui discutindo exatamente que termos essa perícia seria realizada. A partir desse momento,
A partir do momento que ele elabora, o relator vai ter acesso, vai examinar também com o devido tempo, até que ponto realmente é razoável ou não, e aí isso já vem para a Câmara debater já bem madura a questão. É muito boa providência, senhor presidente, concordo inteiramente. Também, eu acho excelente, porque não é mandar para uma perícia sem a gente saber ao certo o que está fazendo, né? Porque faltava aqui exatamente analisar isso que o doutor Felipe traz. Pegamos aí só um exemplo do que ele diz. É porque nós temos essa dificuldade adicional de tratar com materiais que são... a unidade ela não é muito, digamos assim... Precisa. Não é precisa, né? Porque eu recebo um caminhão de coisa, e esse caminhão de coisa é fracionado, enfim, há muitas especificidades. E repito, meu principal argumento aqui se fia em questão de escala. Uma empresa não vai errar em 1%, quer dizer, ela não vai se prestar dolosamente, sonegar 1% do seu faturamento. Isso não existe, né? Isso aí não existe. Efetivamente, é o maior indício de que há um erro técnico nessa situação de levantamento, é esse fato. Em 15 milhões apurados, você encontrar inconsistências em 100 e poucos mil reais, né? Então, doutor Felipe, a Câmara vai deliberar no sentido de sobrestar o processo, concede o prazo razoável de 30 dias para o senhor apresentar a documentação pertinente ao seu pedido de perícia. Unificação, padronização de unidade medida, ou em quilo ou em tonelada. Aí o senhor veja aí o que é melhor para cada situação. Aí o senhor propõe apresentar planilha, certo? Que a gente manda anexar, aí o senhor, quando concluir o trabalho, o senhor peticiona para anexar os autos para encaminhar para os conselheiros. E distribuir para os demais conselheiros e procuradoria para se manifestar. Tudo bem? Está ótimo. Agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigado, doutor Felipe. Tenha um bom dia. Senhores conselheiros, a pauta de hoje já foi concluída. Está encerrada a ordem do dia de votação dos processos. Segunda, pode parar a gravar. Dá para deixar aqui. Senhores, gostaria de pedir à Câmara fazer uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ivone Albuquerque de Andrade, genitora da conselheira Lourdinha Andrade, da nossa Câmara. Certo? Eu queria propor uma moção senhor presidente. Da nossa Câmara, segunda Câmara. Sim, senhor presidente. Nossos sentimentos, presidente. Então, está aprovada a moção, para a Silvana para registrar em ata e encaminhar a moção para a conselheira Lourdinha. Amanhã, senhores, eu não poderei participar da sessão, porque tenho um compromisso, e a sessão será presidida pela conselheira Lineide. Quem virá à sessão é o suplente da Lineide, o doutor Carlos Gondim. Então, o processo da Lineide vai passar para o doutor Carlos Gondim. Tudo bem? Presidente, só uma dúvida aqui. Com esse novo decreto, vai ter alguma alteração no trabalho aqui do contencioso ou não? Vamos ficar todo em teletrabalho até o dia 28 de fevereiro. São 10 dias, depois vai ser avaliado pelo governo do Estado. Então, todos os setores do contencioso estão no teletrabalho. Então, qualquer demanda junto ao contencioso, acho que vai ter que ser feita fisicamente, exceto para retirada de processo. Se tiver algum processo pegar, lá tem que pegar fisicamente, lá no próprio contencioso. Mas os prazos processuais não foram suspensos, continuam todos fluidos normalmente. senhor presidente, amanhã todos os processos estão na Companhia de Distribuição. Toda da CBA. CBD, aliás. Os relatores são, aí vai ser o doutor Carlos Gondim, doutor Leilson, doutor Henrique, doutora Gislede e doutor Alexandre Goiana. São os relatores do processo da manhã. Quero agradecer a todos. SLE? Tá ok. Tá com... Não, presidente, desculpa. O processo, seus conselheiros. Doutora Elinei, só para SLE, você lembra de estoque? Eu vou ver aqui no relatório, só um instante. Mas são matérias distintas, creio, doutor Miranda. São matérias distintas. Okay, só vai obrigado. ter apresentação oral no do doutor Leilson, é isso?
Oi? Só é a sustentação oral no do doutor Leilson ou todos os outros? Tem pedido para todos, mas o advogado parece que declinou de alguns, né, A Silvânia? advogada disse que vai fazer sustentação oral apenas nesse, que o relator é o doutor Leilson. Ok. Mas poxa, pedindo nos outros, de repente, Não, então pronto. pode ser que queira fazer. O meu é estoque. O meu é estoque. É estoque, né? Pronto, eu creio que são matérias distintas. Quero agradecer a atenção, a colaboração de todos e convocá-los para amanhã às 8h30, a 7ª sessão ordinária. Depois de amanhã teremos só uma segunda-feira. Certo. Maravilha. Na Grande sessão abraço a todos, meus amigos. Abraço, gente. Na Abraço sessão a de segunda-feira, todos. o advogado não virá. Até amanhã, pessoal. Tá certo, senhor. Até amanhã, pessoal. E Silvana? Até amanhã, pessoal. Grande abraço. Até amanhã.